E aí, traiu ou não traiu? Só por essa pergunta já dá pra saber qual é o livro favorito da minha vida. Mas por que será? Eu sou o Rafael Caneca, o pacote por trás do pacote de textos, e que tal vir comigo descobrir por que Dom Casmurro é o livro favorito da vida? Pelo menos pra mim. Oi pessoal, tudo bem com vocês? É verdade que muito já se falou sobre Machado de Assis e Dom Casmurro. Mas vocês têm de concordar comigo que nunca é demais falar sobre ele, né? Por isso, vamos relembrar só um pouquinho quem foi Joaquim Maria Machado de Assis? Você provavelmente sabe que Machado de Assis é carioca, um dos maiores, para mim, na verdade, o maior escritor brasileiro da história. O que vocês provavelmente não lembram é que ele nasceu em um 21 de junho. E como é que eu sei disso? Porque, coincidentemente, este é o dia do tricampeonato mundial do Brasil, do solstício de inverno e, mais importante ainda, do aniversário da senhora minha mãe e do meu aniversário também. Mas eu juro que é só coincidência, tá? Eu só soube disso anos depois de já ter Machado de Assis como meu escritor favorito. Encaixado naquela divisão tradicional das escolas literárias que a gente aprendeu lá no ensino médio, ele está entre o romantismo e o realismo. O Machado tem uma escrita bastante peculiar, que eu particularmente considero que foi amadurecendo ao longo do tempo, com um olhar irônico e crítico à sociedade do seu tempo, né? O final do Império, começo da República, mas que também pode ser aplicado até hoje. Mas, para além da crítica à sociedade, ele também tece críticas a... Para quem está aqui nesse vídeo querendo saber se a Capitu traiu ou não, eu já digo logo que não vou nem falar sobre isso. Porque mais importante do que essa questão é a gente ver o que o ciúme é capaz de fazer com o ser humano. Recapitulando um pouco da história, tá? Em Dom Casmurro, publicado em 1899, temos a história de Bentinho, Capitu e Escobar. Narrada a partir do ponto de vista de Bento Santiago, o Bentinho. Atentem bem para isso, tá? Temos um narrador personagem que conta a história a partir do seu próprio ponto de vista. O que significa isso? Significa que a gente não tem que confiar em tudo que ele conta pra gente. No começo do livro, ele, já mais velho, decide atar as duas pontas de sua história e contar como foi a sua vida e como ele, Bento Santiago, se tornou o Dom Casmurro. Ou seja, um homem sorumbático, triste eu nem digo tanto, mas ensimesmado. Sim, meio casmurro, sabe? Antes de nascer, sua mãe, que já havia perdido um filho, fez uma promessa. Se este segundo filho fosse varão e vingasse, ela o destinaria ao sacerdócio. Bento nasceu, vingou, mas começou a se envolver com Capitolina, a filha de uma vizinha. A mãe, ao perceber um enlace, viu-se em uma sinuca de bico, que foi resolvida por sugestão de Escobar, amigão que Bento fizera quando estudou no seminário. A solução foi bem simples. A mãe de Bentinha havia prometido a Deus um padre, mas não necessariamente precisava ser o seu filho. Mandou então um escravo no lugar de Bentinho e considerou paga sua promessa. O tempo passou. Bento, agora bacharel em direito, casou-se com Capitolina, que a gente conhece também por Capitu, e Escobar também se casou com Sancha, amiga de Capitu. Bento passa a enxergar situações que começam a colocar uma pulga atrás de sua orelha. Será que Capitu o traía? E pior, com o seu melhor amigo? Ele entra então numa espiral de loucura e ciúme. Escobar e Sancha têm uma filha e a batizam de Capitolina. A gota d'água para Bento é quando nasce o filho de Bentinho e Capitu. Ele é batizado de Ezequiel, uma resposta à homenagem que eles tiveram, né? Porque esse, Ezequiel, era o primeiro nome de Escobar. E Bento começa a enxergar uma certa semelhança física entre o filho e o amigo. Loucura, né? Ele se convence então que foi traído e resolve tirar a própria vida. Na hora H ele desiste e revela ao filho sua suspeita. Capitu escuta tudo. O casal discute várias vezes e resolve se separar. Para evitar polêmicas, imagina o que era no final do século XIX um casal se separar. O casal então inventou uma viagem para o exterior. Capitu fica por lá mesmo e Bento volta sozinho.
Ezequiel ainda tenta se reaproximar do pai, mas a tentativa é em vão, porque Bentinho não consegue desver a semelhança entre o filho e o amigo, que àquela altura já teria falecido. Ezequiel morre também, mas de febre tifoide, sem se reconciliar com o pai, que então se encastela e se torna cada vez mais aquele que é encontrado no começo do livro, o Dom Casmurro. Essa então é a história desse livro que fez com que eu me encantasse por Machado de Assis. A linguagem dele é irônica, como eu já falei, com algumas palavras, na verdade, típicas da sua época, final do século XIX. Mas nada muito difícil de entender. Nesse sentido, nesse quesito, eu acho Memórias Póstumas de Brás Cubas um livro um pouco mais complicado. E sempre que eu falo de Dom Casmurro e de Machado de Assis, eu me lembro do Rafael tendo seu primeiro contato com Machado lá do alto dos seus 14 anos. Alto não é bem um adjetivo que pode ser aplicado a mim, né? Que teve a audácia de falar para o professor de português que gostei desse autor, mas não gostei do fim do livro. Isso eu estava falando de Helena, tá? Que foi o primeiro livro que eu li do Machado. Mas voltando a Dom Casmurro, como eu disse há pouco, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe se Capitu traiu ou não. A gente não tem elementos para concluir por nenhum dos lados. E aqui eu trago uma citação do Machado, tirada de outro livro dele, Memorial de Aires, e que eu levo para minha vida. Odeio o escritor que diz tudo. Na verdade, a questão da traição me parece secundária e acaba mascarando o principal tema do livro para mim. A natureza humana e os ciúmes, muitas vezes doentios, que nos levam a tomar atitudes trágicas. Pessoal, eu não sei quantas vezes li e reli Dom Casmurro. Tenho aqui até uma edição em espanhol. Tá por aqui, em algum lugar perdido. Mas se você ainda não leu, não conhece, eu recomendo a edição da Ateliê Editorial. Essa aqui que eu tô segurando. Além de serem baratinhas, as edições da Ateliê são cheias de notas de rodapé. Mas cheias mesmo. Dom Casmurro tem aqui os grifos que eu faço, a edição da Ateliê. Mas Dom Casmurro, por exemplo, tem quase 200 notas de rodapé. E então, fala a verdade, te convenci a conhecer Machado? Ou a relê-lo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comenta e não se esquece de seguir o canal, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.